Bom dia! Hoje iremos continuar a nossa aula. A gente vai fazer uma pequena revisão. A gente viu o perímetro, que é quando a gente tem uma área e a gente vai fazer o contorno dela. Tipo, o quadrado. Se eu tenho um quadrado, vamos supor que aqui é um quadrado e ele tem todas as partes iguais, certo? A tia vai dividir aqui no meio, para ficar com os quadrinhos como medida. Se a gente vai observar o perímetro dessa área, a gente vai fazer o quê? A gente vai contar pelo lado de fora. Então, vamos lá, pelo contorno, a gente vai contornar. Então, aqui revisando, perímetro, o perímetro vai ser igual, vamos lá? Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu perímetro aqui vai ser igual a 8. Vamos supor que aqui seja centímetros, certo? Então, aqui vai ser 8 centímetros. E a minha área? A área, eu vou contar o que está dentro. Ok? Então, tudo que está dentro da minha área, eu posso calcular. Aqui eu poderia fazer 2 vezes 2, que daria quanto? Qual a resposta? 2 vezes 2. E vai ser igual a quanto? A 4, não é isso? Mas se eu tivesse, assim, não quisesse multiplicar e quisesse somar o que tinha aqui, também podia, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui a minha unidade de área vai ser 4, porque eu tenho 4 quadradinhos aqui dentro. Agora, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre volume. Tia, e como é que a gente vai saber em relação ao volume? Tia vai explicar agora, tá certo? Por que volume? Porque volume a gente vai medir. Aqui tia tinha o exemplo da caixinha, certo? Tá vazia, ó. Ok? Mas aqui, se eu fosse observar o volume, eu queria saber aqui, ó, quanto dá essa figura aqui, esse sólido geométrico. E se eu quisesse medir a capacidade desse volume, eu tenho que observar quanto cabe, vamos supor, se fosse água, se fosse detergente, se fosse bloquinhos, quantos caberiam aqui dentro. Então, hoje a gente vai aprender como a gente vai calcular para saber a capacidade do volume, tá certo? Vamos lá. Abra um livro aí na página 11, onde tem aqui, ó, volume. Tia vai começar a leitura. Todos abriram? Eu quero que todos prestem bem atenção. Eu percebi que algumas pessoas teve dificuldade em relação à área, mas assim, a grande maioria conseguiu fazer tudo bem direitinho. Eu sei que também a atividade de recortar deu um pouquinho de trabalho, porque foram muitos retângulos, triângulos e quadrados para vocês colocarem naquele quadrado. Mas aí foi bom, por quê? Porque vocês conseguiram colocar tudo direitinho e fazer aquilo que era a proposta da atividade, tá certo? Vamos lá. Situação 1. Bia precisa escolher uma caixa de presente para colocar uma boneca e outra para colocar um par de brincos. Ligue os objetos à caixa mais adequada para guardá-los. Então aí, a gente vai ter uma boneca e um par de brinco. O par de brinco vai na caixa maior ou na caixa menor? Na caixa menor. E a boneca? Na caixa maior. Por quê? Porque o volume da boneca é maior do que o da caixa de brinco. Então, se eu teria como colocar a boneca dentro da caixinha de brinco? Não, porque a boneca ela é maior e ela não vai caber aqui dentro.
certo? E se eu botasse o brinco dentro da caixa grande ia caber? Ia, mas ia também sobrar muito espaço. Então, o ideal é cada um no seu lugar, cada um no seu espaço proposto. Aí tem dizendo assim, ó, para resolver esse problema, devemos analisar o tamanho do objeto e o espaço interno de cada caixa. Foi justamente o que Tia falou. Se eu botar o brinco dentro da caixa maior, vai sobrar muito espaço. E a boneca, ela não vai caber na caixinha do brinco porque é menor. Aí tem dizendo assim, ó, ao analisar a quantidade de espaço que um corpo ocupa, estamos analisando o seu volume. Justamente o que Tia falou. Se Tia pegar a caixinha e colocar aqui em cima do livro, Tia vai querer saber o volume dessa caixa em relação a esse livro. Situação 2. A professora Luciana levou 2 caixas transparentes, vazias e alguns cubinhos de madeira para a sua aula. A sala foi dividida em 2 grupos. Um grupo ficou com uma caixa cúbica e o outro com uma caixa no formato de um paralelepípedo. Ou seja, ela vai ter partes que vão ser quadradas e lados que vão ser retangular. Cada grupo deveria preencher as caixas com os cubinhos de madeira de modo que não sobrasse espaços dentro delas. Então, aí os alunos vão ter que organizar todos os cubinhos nessas caixas. Vão analisando aí. Vamos para a página 12. Aqui na página 12, a gente vai ter 2 exemplos aí. Uma caixa cúbica e uma caixa de paralelepípedo. Então, primeiro a gente vai analisar a caixa cúbica, que é essa caixa aqui. Então, aqui o que acontece? Eu vou multiplicar 3 vezes 3, ó. 1, 2, 3, vezes 1, 2, 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Eu vou pegar esse resultado desse 9 e vou multiplicar por esse 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 9, que foi o resultado daqui, vezes 3, dá quanto? 9 vezes 3 vai ser igual a 27. Que vai ser igual a 27 cubinhos. Na caixa de paralelepípedos, o que é que a gente vai fazer? Para formar a base do paralelepípedo foram usados 12 cubinhos. Então, 3 vezes 4, 12. Aqui, o que é que eu vou ver aqui, ó? Aqui, ó. 1, 2, 3. Tem 3 cubinhos aqui e aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, 3 vezes 4 igual a 12. Então, aqui depois ele vai multiplicar por 3 vezes 12. 12 foi o resultado que a gente achou da altura vezes a largura. Agora a gente vai ver a base aqui, ó. Né? Não deu 12, aí 3 vezes 12. Então, 3 vezes 12 vai dar igual a 36. É só vocês contarem aqui, ó. Altura, largura e a base. Então, cada um vai ter 3 quadradinhos. Aí vai ter o jogo rápido. No jogo rápido, ele vai dizer assim, ó, utilizando o cubo como unidade de medida, determine o volume de cada sólido a seguir. Essas figuras aqui são sólidos geométricos. Tia vai fazer com vocês a letrinha A, tá certo? Então, na letrinha A, o marido de Tia desenhou para Tia, ó. E Tia é ruim de desenho, Tia não é muito boa de desenho, não. Aqui, como é que eu vou contar e saber quantos cubos tem aqui? Vou contar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Eu estou contando o volume, então eu vou contar aquilo que está aqui dentro. Isso aqui, Tia, vai importar para mim? Não. O perímetro vai importar para mim? Não. O que vai importar é o volume. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu volume aí tem quantos cubinhos? 6 cubinhos. Tia quer que vocês prestem bem atenção. Principalmente aqui, ó, na letra E e na letra F. Por quê? Mesmo que vocês não estejam vendo, aqui vai ter uma linha de cubinhos embaixo. Aqui também, de um lado e do outro. Então, vocês prestem bem atenção quando vocês forem dar a resposta. Na página 13, a gente vai falar um pouquinho sobre o volume
do cubo e do paralelepípedo. Aí tem dizendo assim, ó, aprendemos a calcular o volume utilizando cubinhos, mas há um modo mais rápido de analisar o volume de um cubo e de um paralelepípedo. Antes de conhecer esse modo descomplicado, veja como é chamada cada dimensão de um sólido geométrico. Aí a gente vai ter essa imagem aqui. Aí tem aqui, ó, altura, largura e comprimento, certo? Altura, largura e comprimento. Então, o que é que acontece? Nesse paralelepípedo temos comprimento 3, que são 3 cubinhos, a largura são 4 cubinhos e a altura mais 3 cubinhos. A base é formada por 12 cubinhos. Por quê? 4 vezes 3 vai ser igual a 12. Foi justamente o que Tia estava falando para vocês. Ó. 1, 2, 3, 4. Vezes quanto? 1, 2, 3. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 3, que vai ser igual a 12. Então, podemos calcular o volume de cubos e paralelepípedos da seguinte maneira. Volume vai ser igual a comprimento vezes largura vezes altura. Utilizando essa relação para calcular o volume do paralelepípedo, temos 3 vezes 4 vezes 3, que é igual a 36. Certo? Primeiro a gente vai dizer 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Então, ao calcular o volume, além de utilizar cubinhos como unidade de medida, podemos utilizar as unidades cúbicas. Veja algumas delas. 1 centímetro cúbico indica o volume de um cubo de lados com 1 centímetro cada. Por que cúbico? Porque a gente está multiplicando por 3. A gente está usando 3 unidades de medida, altura, largura e comprimento. Então, por isso que é cúbico. A área vai ser cúbico ou vai ser quadrado? Quadrado, porque só a base vezes a altura, ou largura vezes comprimento. Então, o que é que acontece? Na área, a gente só vai usar 2 unidades de medida. Para o volume, a gente vai usar 3 unidades de medida. E para o perímetro, a gente só usa uma. Então, vai ser, se for centímetro, é centímetro. Se for metro, é só metro. Já aqui, no volume, se for metro cúbico, a gente vai utilizar metro cúbico. Se for centímetro, a gente vai utilizar centímetro cúbico. Aí, ó, 1 decímetro cúbico indica o volume de um cubo de lados com 1 decímetro cada. 1 metro cúbico indica o volume de um cubo de lados com 1 metro cada. A unidade de medida padrão para o volume é o metro cúbico, que representa um cubo de lados iguais a 1 metro cada. Então, ele vai ter, se for de 1 metro cúbico de altura, de largura e de comprimento. Na página 14, vai ter o jogo rápido aí. Então, Tia vai apagar aqui para mostrar como é que vai ficar essa atividade. Nessa atividade, aí na letrinha A, a gente tem um cubo. Um cubo com 3 lados iguais. A gente vai utilizar a base, a largura e o comprimento dela. Então, aí tem dizendo assim, ó. Calcule o volume dos cubos e paralelepípedos a seguir, utilizando a multiplicação. Então, se eu vou utilizar a multiplicação, então aí eu tenho o nome volume, não é isso? Não tem o nome volume? Isso aí vai ser igual ao quê? Se eu tenho aqui o cubo, eu vou ter ó, a base, a largura e o comprimento. Então, aqui eu vou ter o quê? 3 vezes 3 vezes 3. Então, ó, 3 vezes 3 dá quanto? 9. Quem respondeu 9 está de parabéns. Só que eu vou pegar esse 9 e vou multiplicar por quanto? Por 3. Então, 9 vezes 3 vai ser igual a quanto? A 27. Muito bem, parabéns.
ia estar super feliz com vocês, porque vocês aprenderam multiplicação rapidinho. Então aqui vai ser 27. Mas vai ser 27 o quê? Centímetros cúbicos, metros quadrados, metro. Vai ser o quê? A medida de comprimento que está sendo utilizada aí é centímetro. Então, como eu multipliquei por 3 unidades, vai ser o quê? Centímetros cúbicos. O restante é com vocês. Vocês vão multiplicar aí o volume da letrinha B, que vai ser 1 vezes 4 vezes 5. Vai multiplicar o da letrinha C, que vai ser 9 vezes 6 vezes 2. E vai multiplicar a letrinha D, que é 8 vezes 8 vezes 8. Não esqueçam de botar que é centímetro cúbico no resultado, porque senão vai dar errado. Aí vamos estudar um pouquinho agora sobre capacidade. Aí tem situação 1. Gustavo vai preparar um suco para o almoço. Em sua casa há 3 jarras. Em que jarra cabe a maior quantidade de sucos? Vocês vão ter aí 3 unidades, certo? Vocês acham que qual pega a maior capacidade? Vamos continuar a leitura. Analisando as jarras, Gustavo acabou escolhendo o primeiro modelo. Você concorda ou discorda com Gustavo? Aí não tem dizendo a medida de nenhuma, né? Pelo menos assim, junto das garrafinhas. Aí tem, ao analisar o volume interno das jarras para colocar o suco, Gustavo analisou, na verdade, a capacidade de cada jarra. A unidade padrão de capacidade é o litro, mas o mililitro também é bastante utilizado. Então, Tia vai dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui. Aqui, nessa garrafa de álcool a 70, ela tem 1 litro. Então, a capacidade dela é de 1 litro, certo? Porém, vende no mercado garrafinhas que é 50 ml, ou seja, meio litro, mas que também é utilizado como mililitro. Então, ele quando tem 500 ml, é considerado que ele tem meio litro. Então, ml significa mililitros. Esse aqui é 1 litro. Mas a gente tem a garrafinha de Guaraná com 200 ml, tem perfume com 300 ml, a gente tem o óleo, o vinagre e todas as embalagens vai ter aquela medida de capacidade que aquela embalagem consegue armazenar ali. Então, como a gente já tinha dito, a unidade padrão de capacidade é o litro, mas o mililitro também é bastante utilizado. Então, vamos para a página 15. Na página 15, aí tem, veja alguns produtos que são vendidos em embalagens em que a capacidade é informada em litros ou mililitros. Aí foi justamente o que Tia falou. Tem a de óleo, tem a vasilhinha de óleo, tem a de leite, tem a de água e tem alguns perfumes. Mas quanto é 1 litro? 1 litro é quanto? E aí? Depois vocês vão me dar essa resposta. Tem assim, situação 2. A medida de 1 litro é a quantidade de líquido que cabe em um cubo de lados iguais a 1 decímetro. A gente viu essa tabela de decímetro, milímetro, centímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Mas a gente viu lá na unidade de medidas de metro, quando a gente estava vendo, logo quando a gente começou com área, com perímetro, a gente viu. Só que aí, quando a gente vai multiplicar por metros cúbicos, a gente tem que, se for da direita para a esquerda, a gente vai multiplicando por 1000. Se a gente voltar da esquerda para a direita, a partir para o metro, a gente vai multiplicando. Então, a gente vai multiplicar quando é metro cúbicos por 1000 e dividir também por 1000. Aí tem 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, que é 1 mililitro. 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. 1 decímetro cúbico equivale também a 1 litro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros.
e 1000 ml equivale a 1 litro. Então, lembra da perguntinha que tia fez, inicial? Quanto vale 1 litro? Quanto mede 1 litro? 1 litro tem 1000 ml, 1000 mililitros. Então, tem que dizer assim, ó, os lados desse cubo medem 1 decímetro cada, que é o mesmo que 10 centímetros. Então, seu volume é de 1 decímetro cúbico. Isso significa que sua capacidade é de exatamente 1 litro. Aqui, ó. Por quê? Porque quando a gente vai para aquela tabelinha que faz a conversão, que a gente vai ou dividir ou multiplicar, a gente acha essas unidades de medida. Então, a gente vai ter aquela medida exata quando a gente faz a continha e vai fazer a substituição. Tem aí, situação 3. Silvio está planejando construir um tanque em formato de paralelepípedo para a criação de peixes. O tanque será construído conforme as dimensões apresentadas na figura. Aí eu tenho quantas dimensões? 3. Tenho 3 metros, 12 metros e tenho 8 metros. Então aí, para calcular, o que é que a gente vai fazer? Bora lá, tem assim perguntando, quantos litros de água serão necessários para encher todo o tanque? Primeiro, vamos calcular o volume do tanque. Para eu calcular o volume do tanque, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar, ó. 3 vezes quanto? 3 vezes 12 vezes 8. Quando ele multiplica, ele vai dar o resultado aí de 288 metros cúbicos. Por quê? Porque a unidade de medida aqui utilizada é o metro, não é centímetro, é o metro. Quando ele acha isso, ele tem dizendo assim, como 1 metro equivale a 1000 litros, aqui ó, como 1 metro equivale a 1000 litros, o que é que vai acontecer? Aí vai ter a capacidade de 1000 litros e 288 metros cúbicos. Aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Então, quando a gente multiplica, ele vai dar aquela medida exata. Então, serão necessários, portanto, 288 mil litros de água para encher todo o tanque. Aí embaixo tem dizendo assim, ó. No jogo rápido. Faça o cálculo da capacidade dos 3 recipientes a seguir e marque um X naquele que não é possível encher completamente com 20 litros de água. Nessa questão, o que é que vocês vão fazer? Quando vocês multiplicar e tiver o resultado, vocês vão ter que fazer a conversão dela para litros, para saber quantos litros vai ficar. Então aqui, na letrinha A, eu tenho 20 centímetros, tenho 20 centímetros novamente e tenho 50 centímetros. Quando eu for multiplicar 20 por 20, depois eu vou multiplicar com o resultado do 20 por 20, eu vou multiplicar pelo 50. O que é que vai acontecer aí? Vocês vão achar um resultado. Depois que vocês multiplicar e achar esse resultado, tia vai dar o resultado da letrinha A e vocês vão fazer o da letrinha B e da letrinha C, tá certo? Para ver qual é que vocês vão marcar. Então, aqui, esse resultado da letrinha A vai ser de 20.000 centímetros cúbicos. Depois que eu fizer essa multiplicação da letrinha A, o resultado vai ser esse. Porém, como é que eu vou saber? Porque ele quer saber em litros. Então, quando a gente for para aqui, então, ó, 1000 litros ou 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro, tá vendo? Então, como aqui deu 20.000, aí aqui vai equivaler a quantos litros? Se cada litro, cada centímetro cúbico
vai equivaler a 1 litro, aqui vai ser equivalente a 20 litros. Então, vocês vão fazer aí a letrinha B e a letrinha C e vai marcar. Lembrando que tem unidades de medida aí que estão em metros. Então, observem direitinho para quando multiplicar, botar essa unidade em metros, fazer a conversão que está aqui, ó, na tabelinha aqui, não tem como vocês errarem, depois que vocês pegar o resultado só vai substituir e vai chegar ao resultado. Isso aqui é na página 15. Vamos para a página 16. Na página 16, tem dizendo assim, ó, use o que aprendeu. Vocês vão pegar aí, utilizando uma régua, meça o comprimento dos lados de cada polígono e calcule o seu perímetro. Lembrem-se que o perímetro vai ser aqui, ó, 1, 2, 3. Porém, o que é que vocês vão fazer aí? Não tem o triângulo aqui? Tem um triângulo? Então, vocês vão pegar uma régua e vai medir esse triângulo aqui, vai medir aqui e vai medir aqui. Então, o perímetro disso aqui vai ser esse mais esse. Então, você vai somar os 3 lados. Mas primeiro, você vai pegar a reguinha que tem aí em casa e vai medir esse triângulo. A mesma coisa você vai fazer na letra B, na letra C e na letra D. Não esqueçam de medir todos os lados igualzinho, tá certo? Aí tem assim no segundo quesito. Faça os cálculos necessários e responda a cada item. Qual é o perímetro de um quadrado que mede 26 centímetros cada lado? Então, se ele é um quadrado e tem 26, vocês vão fazer o quê? Você vai botar aí. Se ele é um quadrado, ele tem todas as medidas iguais, não é isso? Então, não é 26? Então, vai ser 26 mais 26 mais 26 mais 26. Isso aqui vai ser igual a quanto? Então, o que é que acontece? Ou vocês fazem assim, né? Desse jeitinho, somando tudo bem direitinho. Ou vocês podem também botar 26 vezes quanto? 1, 2, 3, 4. Que também vai dar o mesmo resultado. Mas vocês só podem fazer isso se for com o quadrado. Ou se for com áreas que tenham as medidas iguais. Certo? Porque se os perímetros forem diferentes, não vai ter como vocês fazerem isso, porque se vocês calcularem assim vai dar errado. Então, todas as medidas têm que ser iguais. Seja quadrado, seja hexágono, pentágono. Aí vocês podem fazer. Na letrinha B tem dizendo assim, quanto quadrado cujo perímetro é igual a 240 centímetros. Se ele está dando o perímetro já total de 240, e eu sei que esse quadrado tem 4 lados iguais, porque o quadrado tem 4 lados iguais. O que é que eu vou fazer aí? 240 dividido por quanto? Por 4. Quando vocês dividirem, vocês vão dar esse resultado que vocês encontrarem aí em centímetros, porque é perímetro. Aí a gente vai para a letrinha C. Na letrinha C, tem dizendo assim, qual é o perímetro de um retângulo de dimensões iguais a 12 e 28 centímetros? Se eu sei que é o perímetro e eu tenho um retângulo aqui, ele diz que os lados são 12 centímetros e o outro é o quê? 28 centímetros. Se eu pegar 12 mais 28 e somar, vai estar certo? Não. Por quê? Porque eu sei que o perímetro é o contorno de toda a figura. Eu vou ter que colocar aqui, ó, 28 centímetros e 12 centímetros, que é para poder formar o perímetro, que vai ser 12 mais 28 mais 12 mais 28.
esse resultado vai ser o quê? Em centímetros. Vocês vão somar e vai dar o resultado. Vamos para a letrinha D. Aí tem dizendo assim, ó, o perímetro de um retângulo é de 70 centímetros. Um dos lados mede 10 centímetros. Qual a medida dos outros lados? Então, ele está dizendo aí que uma largura é 10, né? Ele vai ter aqui. Se uma é 10 centímetros, não é isso? Aqui não vai ser igual? Pode ser diferente se é um retângulo? Não. Então, aqui eu vou ter mais 10 centímetros. Né? Porque aí ele tem uma interrogação aqui, aqui e aqui. Se eu tenho 10 aqui, eu já descobri que aqui eu tenho 10 também. E ele deu quanto aí? 70. O que é que eu vou fazer aí? 70 menos quanto? Se eu tenho 10 aqui e 10 aqui, 70 menos 20, não é isso? 70 menos 20 vai ser igual a quanto? A 50 centímetros. E agora, o que é que vocês vão fazer para descobrir esses dois lados aqui? Vocês vão dividir 50 por 2 para achar essas duas interrogações aqui. Esse aqui tia fez para mostrar para vocês, mas esse aqui para dividir 50 por 2, vocês vão dividir e vai colocar aí o lado certinho. E vocês aí vão fazer o terceiro quesito, que tem analise as figuras, calcule a área A e o perímetro P de cada uma. Considere que cada quadradinho tem 1 centímetro em cada lado. E depois responda as perguntas. Primeiro, vocês vão calcular essas áreas aqui, certo? Vai calcular as áreas e os perímetros. Lembrando que vocês vão colocar aí como centímetro quadrado, porque a área é centímetro quadrado, certo? Porque vocês só estão multiplicando a altura por a base por altura, certo? Então, vocês vão calcular aí essa primeira, que é a letrinha A. A letrinha A, vocês vão fazer o quê? Tem aqui essa figura. E tem dizendo assim, calcule a área, né? Vai calcular a área, que a área é A, e o perímetro, que é P. Então, a área, vocês vão calcular como aqui, ó. 1, 2, 3, vezes quanto? 1, 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 6 centímetros cúbicos. Cúbicos não, quadrados, desculpa. Se vocês tiverem dificuldade de fazer multiplicando, pode contar diretamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar igual do mesmo jeito. O perímetro. O perímetro, como é que a gente vai fazer? A gente sabe que o perímetro é o contorno. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O perímetro vai ser igual a 10 centímetros. Vocês vão responder essas aí, certo? E agora a tia vai botar as páginas, a agenda. Então, a nossa agenda vão ser as páginas 12, 14, 15, 16 e 17. Beijinhos para vocês. Curtam bem muito agora o São Pedro, que vem aí o São Pedro. O São João já passou. Eu espero que todos estejam bem e está morrendo de saudade de vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar à tia, que tia vai responder bem direitinho, tá certo?
Até a próxima aula.